Eu sei. Mas precisa ser mais forte. Arranca a orelha dessa porra, se for o caso. Mas pelo amor de Deus, resolve o problema. Porque a gente tá caminhando para ter realmente chances de disputar a presidência da República. Novamente uma treta no MBL. E como eu acordei hoje de manhã, escovei os meus dentes, sei lá, almocei, jantei, o MBL teve alguém fazendo merda. Eu sou completamente apaixonado pelo que o MBL diz politicamente. E sou tão completamente puto com o que o MBL faz, com o que pessoas do MBL dizem, não politicamente. Vamos falar disso nesse vídeo. E principalmente, me ajudem nos comentários a entender por que e como alguém pode, naturalmente, ser tão bom na prática do que faz e se atrapalhar tanto, mas tanto, nas coisas que são os arredores disso. Bora lá. Já não bastava toda a situação que envolveu o Arthur, que envolveu depois o Guto, que envolveu até o próprio Renato com aquela história daquele bar, daquela cachaçada lá que ele tomou e depois, enfim, deram uma zoada com ele. Já não bastava histórias envolvendo vídeo do Renan falando sobre, né, isso, vocês sabem o que. Agora a gente tem um cara que literalmente cometeu em live. E, gente, de verdade, se você acha que eu sou um hater do MBL, um hater do Missão, volta, vai lá no meu canal, clique em vídeos e olha o primeiro vídeo desse canal, se não o primeiro, o segundo. E você vai ver que se tem alguém que não é hater do Missão, sou eu. Eu gosto muito do partido, gosto muito do MBL. Mas, eu vou explicar uma coisa que talvez o MBL saiba, e que se não sabe, vai saber a partir desse vídeo. O Lula, que é um líder político que perpetua aí por, sei lá, 16, 20 anos, ele traçou um caminho político muito parecido com o que a gente do Missão está traçando. Ele basicamente construiu uma forma de pensar o país, por mais que isso fosse sem grandes profundidades, mas a base do que ele pensava era que o pobre deveria alçar posições melhores e isso faria com que os pobres fossem escutados e melhoraria a vida do pobre. Essa foi a premissa do PT, a premissa do Lula. E essa mesma premissa a gente constrói no Missão, a gente está construindo, que é o nosso país está uma bosta por conta da favelização. Mais ou menos isso, né? Por conta das gangues, por conta da favela, por conta da sujeirada que todo esse cenário leva para os artistas e dos artistas leva para a população, da glamorização disso e de a gente não matar e prender bandido. Basicamente é isso que a gente leva pro povo e que a gente quer pautar a nossa base. Ok, eu entendo e eu concordo. Tá tudo certo. É lindo. É maravilhoso. Cada vez que o Renan dá uma entrevista, enche os meus olhos. Cara, as pessoas que estão entrevistando o Renan se apaixonam. Sério, os jornalistas, eles dão risada, eles se divertem com o Renan. Porque eles sabem que estão falando com o melhor candidato que tem. Eles sabem disso. O bolsonarismo tá que nem formigueiro, enlouquecido, porque sabe que o Renan é foda. Tudo isso é verdade. Só que, se vocês observarem, depois que o Lula montou esse planejamento e começou a fazer o que o Renan tá fazendo agora, que é levar a palavra do planejamento, o Lula começou a se cuidar e a fazer com que os seus pares se cuidassem. Gente, o Lula tem, sei lá, 20 anos de história profunda no que tange a estar lá, a estar competindo publicamente. O Lula tem uma questão ali de Pelotas, que ele falou uma besteira, uma aqui, uma ali, mas compreendam comigo que isso é muito pequeno para 25 anos. Acontece, porque todos cometemos gafes. Tá tudo bem cometer gafes. Cara, todo mundo tem um avô que já falou o que o Bisoto falou. Cara, dói falar isso? Dói. É uma merda. Mas é verdade. Todo mundo tem.
Então, as pessoas cometem gafes. Por mais que elas não sejam racistas, elas cometem gafes. Tá tudo bem. Acontece. A gente vem, a gente pede desculpa e a gente continua. Porém, o problema é que a gente tem mais dessas coisas acontecendo que um partido tem em 20 anos, em 25 anos de história. E aí se torna insustentável, cara. Não tem como defender. Falta um pouco, falta um pouco de organização nesse sentido. Falta entender que a palavra tem um poder bizarro, que é legal ser espontâneo, mas que é importante ter cuidado. Eu sei que internamente o Renan provavelmente tá levando esse tipo de abordagem pro pessoal do MBL. Eu sei. Provavelmente o Bisotto tomou um belo de um puxão de ouvido. Eu sei. Mas precisa ser mais forte. Arranca a orelha dessa porra, se for o caso. Mas pelo amor de Deus, resolve o problema. Porque a gente está caminhando para ter realmente chances de disputar a presidência da República. O que eu falei naquele vídeo e fui zoado nos comentários por bolsonaristas, tá acontecendo. O Renan tá crescendo pra caralho. Só que para que nós consigamos chegar lá, a gente precisa necessariamente que isso pare de acontecer. Precisa ter cuidado, não dá mais para fazer conteúdinho, cara, não dá para crescer a qualquer custo. O Bisotto é um cara que no que tange a parte informacional, ele é importantíssimo. Ele vinha ajudando pra caramba. O que o Bisotto tá fazendo live da seleção brasileira, cara? A gente é um partido político, irmãos. Pô, cara, de verdade. Foco, visão de túnel. A gente sabe que é necessário. E aí a gente deixa e se coloca em uma situação que pode gerar ruídos. E que puta ruído, né? Com o perdão da palavra. Ou das palavras, porque nesse vídeo, quando eu falo de algo que eu gosto de alguma forma e eu sei que tá errado, me deixa puto. Mas, cara, se a gente não mudar, o nosso castelo vai ruir tão rápido quanto ele tá se tornando um castelo. Essa é a grande realidade. Os nossos inimigos são fortíssimos, são gigantes e estão dispostos a tudo. Eles são menos inteligentes, eles são menos capazes, eles são menos leais. Isso tudo é verdade. Tudo. Só que eles estão dispostos a tudo. Tudo. E eu creio, quero crer que nós não estamos dispostos a tudo. Então a gente tem necessariamente, essa desvantagem. Só que se a gente mune os nossos inimigos com esse tipo de coisa que o Bisotto fez, o que vai acontecer? Me responde. É óbvio. Eles vão usar as armas mais baixas que eles têm. O Renan ainda não chegou no momento de começar a trocar tiros, de fato. Não chegou. Vai acontecer esse momento, que o Renan vai crescer, vai chegar a 15, 20%, e ele vai precisar trocar tiro. Trocar tiro de frente a frente, com o Flávio, com o Lula, com todos os pares desses dois, porque eles trarão pares para eles. O Renan não vai brigar contra o Lula, vai brigar contra o Lula e contra mais uns dois esquerdistas que vão estar nos debates com eles. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, não vai brigar contra o Renan sozinho. O Renan vai brigar com mais dois do lado do Flávio. E esses caras todos vão se juntar com um único intuito, que é manter esta caralha do jeito que ela tá. Se o Renan não entender que ele precisa controlar o time dele em casa, para que nós não coloquemos munição na mão desses otários, nós perderemos, não só agora, como perderemos a longo prazo também. Eu tenho um canal de 356 ou 76 inscritos aqui no YouTube, que é esse canal que vocês estão vendo. Menos do mesmo. Porque eu consigo não entrar em bizarrices. Por quê? E por que o Bisotto, que é um cara tão pica no que tange a análise política, por que ele faz uma cagada da forma que ele fez? É falta de preparação? É o quê? É, tu sabe o que é? E que me preocupa, que talvez seja. Quem sabe, talvez essas pessoas sejam internamente ruins. Quem sabe o Arthur Doval realmente seja um cara
cronicamente tarado. Quem sabe o Bisotto talvez tenha algum resquício daquilo que ele falou. Quem sabe o Guto talvez realmente seja hipócrita. Quem sabe? Eu não sei, mas quem sabe? E aí entra num ponto que me deixa puto, que me deixa preocupado, porque eu tô aqui fazendo papel de bobo por acreditar num partido político, acreditar num projeto de país, e aqueles aos quais eu acredito são profundamente cagados por dentro. E só não demonstram isso nas câmeras porque, em determinados momentos, são habilidosos na frente das câmeras. Gente, mais pessoas vão pensar como eu. E talvez algumas delas deixem de votar em vocês. E aí aqueles 6% eles diminuem. Cuidado, muito cuidado. Renan, se não der puxando a orelha, arranca a porra da orelha desses caras. Mas resolve o problema. Não precisa expulsar se isso for ruir o partido, porque chega um ponto que expulsar todo mundo começa a fazer com que, obviamente, a gente se exponha também. Mas arranque a porra da orelha deles. Chega, bota na mesa. Seja firme em relação a isso. Se tá sendo firme, seja mais. Porque se não for, nós perderemos o pouco que construímos até aqui. E que tinha um potencial de ser gigante. A minha visão é essa. Doa quem doer. Eu tô pouco cagando se eu vou perder os 376 inscritos que eu tenho. Não me importo. O que eu me importo é unicamente em crescer falando a verdade e falando o certo. Eu tô do lado de vocês. Mas até que vocês me provem que vocês não são honrados o suficiente para eu estar do lado de vocês. Aí eu não ficarei do lado de ninguém, mas eu nunca ficarei do lado de gente desonrosa. E o que mostra em alguns atos o pessoal do Missão é que por algum motivo, em alguns momentos, eles se tornam desonrosos. É isso. E deixa eu curtir, deixa eu inscrever-se. Eu simplesmente não tô pedindo dinheiro algum. Eu fiz 12 minutos de vídeo e eu tô pedindo 2 cliques. Um abraço e até a próxima.